Muito boa noite, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do podcast Bate-Papo do Baralho. A ideia desse projeto é trazer convidados para a gente falar de carreira, falar de vendas, falar de oportunidades, trazer insights e ajudar aí no nosso dia a dia. Esse projeto tem um patrocínio da REC Alimentos. A REC é um grande parceiro do segmento varejo e atacadista alimentar, com as marcas Nusete, com azeitona e azeite de oliva, leite em pó, maravilhoso, com a marca Finíssima, Nutrilatina, com a linha de Diet Shake, doce de leite, uma linha espetacular. Se você ainda não tem a linha REC aí no seu estabelecimento, te estimula a procurar um representante da REC que vai agregar valor aí nos seus produtos. E no episódio de hoje eu trago um cara aqui que não só fala de vendas, mas que vive vendas com alma, com método e com propósito. Eu gosto muito disso. Defensor da sintonia entre cliente, time e proposta de valor. Um apaixonado por formar vendedores e líderes que entregam resultado com consistência. Bem-vindo ao Bate-Papo do Baralho, meu amigo Caleb Tavares. Maravilha. Muito obrigado por aceitar o convite. Maravilha. Satisfação enorme, Henrique. Você sabe, estava te falando que você é uma inspiração para mim. Né? É muito legal e eu me sinto muito lisonjeado de estar aqui hoje. Muito mesmo. Muito legal. Obrigado. Fiquei muito feliz que você aceitou o convite. Para nós começar a aquecer as turbinas, quem é o Caleb por trás do crachá? Opa, por trás do crachá, o Caleb é casado com a Juliana, tem 2 filhos maravilhosos, o Davi e o Miguel. É um apaixonado pela sua família, né? E eu realmente tenho como base mesmo minha família. Tenho um relacionamento com os meus pais, com meus irmãos também maravilhoso. Gosto bastante de ler, gosto de correr, tocar um violão de vez em quando. Viu? Opa, essa nova, não sabia. Mas essa violão parte... eu toco só em casa, porque senão depois o pessoal não é a profissão, né? Então, mas esse é o Caleb por trás do CPF aí. Muito bom, sintonia das vendas, mais sintonia na viola aí, pelo jeito que você falou aí. Exato, ali eu me esforço, na venda vai mais fluido. Ah, show de bola. Você costuma dizer que é um eterno profissional de vendas. Como e quando que nasceu essa paixão por vendas, Caleb? Eita, isso nasceu lá atrás mesmo. Primeiro que meu pai, né, ele é operário, meu pai é muito simples, a gente nasceu numa região muito simples de Joinville, bem humilde mesmo. Chegou um determinado momento que ele falou assim, filho, você se comunica bem. E nós estamos passando aqui uma situação difícil, ele estava desempregado naquele momento e a minha mãe fazia uns pães muito gostosos, passados no cilindro e tal. E aí ele falou, filho, eu acho que você vai ter que vender aí os pães para a gente compor a nossa renda, porque a gente está comendo pão com chimia só até o final do... Chimia é um produto aqui do sul, o pessoal conhece, né? E aí do dia 20 até chegar o pagamento era pão com chimia quase todos os dias. Aí a gente falou, bem, vamos vender pão. Nunca voltei com pão para casa, bicicleta, caixa de isopor atrás... Já fazia algumas coisas empíricas, depois eu descobri nos livros que eram os gatilhos, né, da persuasão. Chegava para a Dona Maria, só tem um pão, a senhora vai deixar mesmo? Vou passar só daqui a 2 semanas, hein? A senhora gosta desse pão. Escassez, exato. E assim por diante, né? Então, a prova social, não, eu compro na padaria, acho que é gostoso e tal, mas a senhora já falou com a dona Relinda ali, por exemplo? Ela comprou meus pães e gosta, hein? Ah, eu vou falar com ela. Na outra semana era batata, prova social, então assim por diante. Depois a gente vai estudar nos livros e ver que, empiricamente. Então, ali nasceu e meu pai disse o seguinte, filho, eu nunca vi um vendedor de indústria, principalmente, que pelo menos não teve uma vida que conseguiu dar um conforto para sua família, ter uma boa casa, um bom carro, formar os filhos, etc. Foca nisso, você tem potencial. Aquilo ficou. E aí eu iniciei em hotéis. Vendi também um pouco as estadias, porque na época não tinha Instagram, não tinha nada. O hóspede chegava, eu quero conhecer esse hotel, vou ver se eu vou ficar. Não. E aí depois aí eu entrei na Tigre e aí comecei a minha carreira lá. Né? Então... Eu ia te fazer uma pergunta, qual foi o ponto de virada na tua carreira? A entrada, por exemplo, na Tigre, ali foi uma virada muito forte no início, né? Porque pensa num menino da periferia, que o sonho era trabalhar ou na Tupi ou na Tigre, naquelas grandes empresas de Joinville, tem muitas, na produção, inclusive, né? Pela minha simplicidade, meu pai é operário, trabalhou na Cipri, inclusive, que era do Grupo Hansen, o sonho era trabalhar na produção lá. E quando eu entrei no Televendas da Tigre, já de cara, aquilo foi um sonho realizado enorme, né? E que ali, a minha paixão por vendas ali consolidou. Quanto tempo você trabalhou na Tigre? 18 anos.
Olha que Fiz legal. carreira, entrei e no... como é que foi a tua carreira? Conta então essa tua carreira na Tigre, que foi uma carreira bonita, hein? Exato, Eu passei por 3 empresas, né? Primeiro eu já revelei o nome aqui. Eu vendia tranquilidade dentro da parede, pra você não precisar quebrar a parede quando você botava um porcelanato bonito lá. Para já exercitar a carta de não característica e benefício. Depois eu passei, depois da Tigre eu passei a vender um item que é selar a tua janela sem que ela craquele rápido. Então os selantes da Puvitec. Multinacional indiana, depois se tornou francesa. E agora, já fazendo aqui um adendo, que o João Adib da CIMED disse que o vendedor tem que estar com o catálogo, né? Produto então, na mão, né? Imagina os lugares que você frequentou, Henrique, e que você sentiu aconchego. Tinha madeira neles? Com certeza. Tinha madeira. Imagina então que 2 toras são iguais na natureza? Não. Não. Então você vai ter exclusividade e vai ter muito aconchego com os produtos que, por exemplo, a Eulide vende. Praticidade no MDF, mas revestido com lâmina de madeira natural, que vai levar um aconchego para o teu apartamento bonito que você tem aqui em Balneário, que eu sei. Olha aqui, que legal aqui, ó. Então, já exercitando, né? Bate-papo do baralho, vamos exercitar a carta do benefício. Tua carreira, esse podcast, a ideia desse projeto é trazer convidados para falar exatamente sobre isso aí. Se você fosse resumir em algumas características ou atitudes que você teve que ter durante essa tua jornada de 18 anos na Tigre, para você ter tido sucesso, o que você fez? Acho que o primeiro ponto, e aí respondendo a tua pergunta, né? Minha carreira na Tigre, né? Que é a pergunta anterior ali. Que foram 18 anos lá, Isso, né? Exato. Acho que o primeiro ingrediente, Henrique, é você definir o que você quer ser na vida. Quando eu entrei na entrevista na Tigre, o Kiko e o Fausto, quem estiver assistindo da Tigre aí, eu acho que vai lembrar, me perguntaram assim, o que te fez entrar aqui e por que você aceitou o convite de fazer essa entrevista conosco? Eu falei assim, o meu pai me falou, plantou, olha que interessante isso também, né? Pai plantando palavras positivas nos filhos. Faço isso com o Davi todos os dias antes dele dormir. Meu pai me disse que eu tenho um potencial. O representante comercial, que é primo da minha mãe, também me disse que eu tenho potencial. Então eu vou ser, de certeza absoluta, um dos melhores, ou se não o melhor vendedor que a Tigre já teve. E aí eles olharam para mim assim, a entrevista durou 10 minutos, eu falei, pronto, acabou, né? Não fui contratado. Você tinha quantos anos? Tava com 22 ali na época. 20 anos mais ou menos, por ali. Mas eu falei aquilo com tanta confiança que eu acho que eles olharam e falaram assim, cara, esse cara vai mesmo. E aí aconteceu isso aí. No Televendas eu ganhei prêmios, foi muito interessante a história no Televendas. E aí quando eu me disponibilizei para ser vendedor, o Ivanilton, nunca esqueço, o Ivanilton me chamou para uma entrevista e falou assim, Tavares, você está aqui no ar-condicionado, você todo dia 6h30 está em casa... Essa vida não é boa, cara? Eu falei, é bacana. Cara, você vai acordar de manhã cedo, chuva, vai pegar o carro, vai andar para a estrada, perigo, vai chegar 8 horas da noite, vai ter que digitar pedido. Ele me desanimou tanto naquela entrevista para eu não ir, que eu cheguei no final e falei assim, eu falei para o Fausto e eu falei para o Kiko que eu seria um dos melhores vendedores da Tigre. Pode me mandar para Indaiatuba lá que eu provo isso para ti. Eu vou provar isso para ti. Ou seja, sabe a história da Smart? Empiricamente eu estava fazendo a questão da Smart. No Televendas, por exemplo, eu lembro do Corsa que eu comprei. Bem Smart, específico, o Corsa, né? E aí mensurável, claro, ali, eu vou comprar o Corsa à vista, né? E aí atingível, e aí a temporal com a questão era muito relevante para mim, porque eu andava de moto, chuva, aquela coisa toda, faculdade, chegava com aquela capa de chuva toda, com um cheiro de cachorro molhado que tinha aquela capa, aquilo me incomodava, eu falei, o Corsa. Fui lá, fiz o plano, em 1 ano, paguei à vista o Corsa com as receitas que eu estava recebendo do variável da Tigre. Depois, ser um dos melhores vendedores da Tigre. Eu tive o privilégio, pelo meu mérito também, mas Deus sempre na frente, e por ter essa meta sempre muito clara, Henrique, todas as convenções de vendas eu subi para pegar algum prêmio. Todas. Inclusive, uma delas eu quero contar aqui, que a minha digníssima esposa, que deve estar assistindo aí... Conta! Foi fantástico. Então, respondendo a tua pergunta... Clareza de meta muito forte assim, e eu falo muito disso, tá? Na Sintonia da Venda eu falo isso, que é o seguinte, eu aprendi na Tigre, inclusive, um treinamento de vendas, por isso que eu valorizo tanto o treinamento de vendas, por isso que você é um inspirador para mim, por isso que eu criei também o meu treinamento Sintonia da Venda. Você precisa, né? Eu tive sempre uma meta pessoal, né? Uma profissional e uma material, sempre. Então, hoje, pessoal, consegui, por exemplo, deixar um legado para o meu filho, que é autista, inclusive o Miguel, tem uma onda, né, nesse quesito aí e tal, e a gente tá numa meta pessoal muito forte nisso dali.
Profissional, por exemplo, o trabalho que eu tenho na Eulead hoje e escrever meu livro. Olha, que legal. Que eu já te convidei. Então, quem está nos assistindo aí, até o final do ano sai o livro do Tavares, com o prefácio do Henrique, que ele não sabia até hoje às 8 horas da noite, né, Henrique? Mas eu falei que eu ia te fazer um belo de um convite e você vai escrever o prefácio do meu livro. Fiquei muito feliz e honrado e agradecido por essa deferência e me convidar para escrever o prefácio do teu livro. E o T da Meta Smart está lá, até o final do ano, né? E depois uma meta material. Então eu sempre também tive, ou uma casa, que a gente tem um triplex hoje maravilhoso, né? Hoje tem objetivos de investimentos, etc., e independência financeira e assim por diante. Então eu acho que essa definição muito clara de onde você quer chegar, eu acho que te impulsiona muito, tá? Eu acho que esse é o grande ponto aí. Quem está começando agora, o Tavares lá, o 22 anos, um menino que está começando no mercado, dá um conselho para essa pessoa, aproveitando o gancho que você falou aí. Olha, se alguém de 22 anos me estiver ouvindo, eu vou dar o seguinte conselho. Escreva essas 3 metas bem claras. Aonde você quer chegar e, né, se possível, uma meta pessoal. O que você quer ser, daí pessoal, não tem nada a ver com a tua profissão e não tem nada a ver com adquirir coisas. É quem você quer ser, aonde você quer melhorar como ser humano, como pai, como amigo, como filho, etc. Depois, escreva uma meta realmente profissional. Aonde você quer chegar, por exemplo, daqui a 5 anos, né? Eu tive os meus passos na Tigre, onde muito claramente eu vou ser o vendedor, depois eu vou me inspirar num cara chamado Tomás, que me inspirou muito, que era executivo de vendas na época, e aquela estava uma referência muito forte ali, executivo de vendas, depois gerência, gerente nacional, etc. E por último, escreva uma meta material também. Qual item você quer comprar, qual viagem você quer fazer, coloca isso. Um sonho. Um sonho. O sonho. No meu livro eu vou escrever muito sobre uma questão que fala o seguinte: um sonho, sem que você transforme depois ele em metas claras, para que ele seja minimamente atingível, ele pode ser um sonho mesmo que você vai realizar daqui a 20 anos. Mas se você não começar a cascatear isso, ele se torna um desejo, e desejo não leva a gente a lugar nenhum. Então, se você tem esses 22 anos, escreve essas 3 metas, que eu acredito que é um bom começo para você estar no primeiro pilar da sintonia da venda, que é em sintonia consigo mesmo. Aonde eu quero chegar, o que eu vou fazer para chegar lá. No baralho, eu tenho a carta 31, que é a carta do acreditar. Uhum. E eu falo na palestra que o acreditar ele tem um poder gigantesco, porque ele não permite que a gente desista facilmente. Exato, exato. E quando a gente acredita no sonho, fica muito mais fácil da gente realizar. Você trouxe aqui que você trabalhou em multinacional, empresa nacional. Qual a diferença que tem entre esses 2 mundos aí, Tavares? Exato, é o seguinte, a empresa familiar, eu tive a experiência nos hotéis que eu trabalhei, né? No primeiro hotel que eu trabalhei, lá com os meus 15 anos de idade, a primeira carteira assinada. Na empresa familiar, você vai ter uma questão ali realmente de ter uma inteligência emocional para lidar, inclusive, com a questão do filho que às vezes é funcionário do dono da empresa de segunda a sexta e depois é filho no domingo no almoço da família. Né? Esse é um primeiro ponto já de imediato. Então, você precisa ter a sabedoria para entender que quando tem um conflito forte ali, você é o mediador para poder apaziguar esse conflito, né? E não se contaminar com aquilo, porque você olha, poxa, mas será que estão misturando aqui pai e filho e tal? Acho que tem uma questão aí na questão familiar, né? E claro, as empresas familiares, muitas vezes ela tem um recurso que você tem que fazer mais com menos, né? Então, a multinacional passou de 1 bilhão de faturamento, por exemplo, né? Tem um cara especialista em mercado que eu vi um podcast recentemente que ele falou o seguinte: a partir de 1 bi de faturamento, você já começa a ter uma certa gordura para ter investimentos mais parrudos, né? Então, o problema de o CAPEX que você tem que fazer investimento lá na fábrica, não, ok, se tiver um bom plano de ROI, de payback, vai, etc. Na empresa familiar, às vezes, os processos não estão tão alinhados e às vezes você precisa também fazer um pouco mais com menos, porque tem uma certa dor do crescimento. A empresa familiar tem muito disso quando ela está na casa dos 40, 50, 60, 100 milhões por ano. Tem essa virada para ela partir depois para os 500 e chegar num bi das dores do crescimento, né? Alinhar a cultura, trazer processo. Por exemplo, às vezes aquele sentimento familiar, né? Eu vou falar um pouquinho disso na questão da carreira do Sintonia da Venda num livro, que é o seguinte, né? Às vezes na empresa familiar, você tem esse clima mais familiar mesmo. E a gente tem que saber separar isso, porque alguns colaboradores poderão não aceitar quando você está tendo as dores do crescimento. Ah, poxa, mas aqui eu era o seu dono lá, né? O seu Roberto, sei lá,
eu tinha uma estima tanto, eu me sentia da família dele, porque às vezes tem um funcionário que trabalha 20 anos, e aí você como executivo ou como profissional chega para fazer as mudanças, e aí as pessoas falam, poxa, mas peraí, estão mudando tudo aqui, esse clima familiar já não está... Então essas são as dores do crescimento da empresa familiar. E na empresa multinacional, aí eu vou te falar, Henrique, que a inteligência emocional aí pega forte com a questão da resiliência. Por quê? Porque tem uma questão de ego também nas diretorias, né? Nós somos seres humanos, é normal, então são todos profissionais muito bem gabaritados, então a questão dos egos e a questão de você saber dessa... Eu chamava para os meus liderados o seguinte, né, de inteligência corporativa, né? Que é aquela questão de você saber as batalhas que você vai lutar e as batalhas que você não vai lutar, porque existe também uma questão de ego ali que você tem que às vezes recuar um pouquinho. Acho que essas são as principais diferenças aí nessa questão das duas que você tocou num ponto aqui, que ser vendedor, executivo. Como é que é essa transição de fazer e daqui a pouco você não faz mais, você tem que fazer pelas mãos dos outros e você liderar e inspirar? Sim, isso é um ponto bem interessante. O que eu coloquei na cabeça? Até eu ser promovido para a primeira liderança na Tigre, Henrique, eu anotei bem e percebi bem o que os líderes que me inspiraram faziam e os que não me inspiraram também faziam, para eu realmente repulsar e fazer menos ou evitar realmente com todos os meus esforços o que os líderes que não me inspiraram faziam. E eu acho que uma das coisas que os meus times, né, que eu passei me dizem de feedback, que eu fico muito feliz com isso, Tavares, impressionante como aquilo que você diz para nós, nós podemos falar tudo para você, simplesmente tudo. Nós podemos ter todos os tipos de conversa com você, desde que a gente escolha o como e o quando. E eu sempre fui um bom ouvinte como líder. Eu sempre falei assim, seja transparente comigo, vamos fazer conversa difícil, não tem problema. O que está te incomodando? E quando os líderes não eram transparentes comigo e não me davam essa abertura, e eu tinha até a sensação de, ai, meu chefe está me ligando de novo aqui. Ah, meu Deus, não. Eu tive líderes que quando eles me ligavam, eu falava, cara, eu já sei o feedback importante que ele vai me dar, porque eu talvez falhei ali ou não entreguei aquele resultado ali, mas eu sei que ele vai vir com muito respeito e vai vir com o ouvido aberto. Eu vou ter que aprofundar um pouco nessa tua resposta aí. O que os líderes, os bons, te ensinaram e o que os líderes ruins também te ensinaram? A como não fazer. Exato. Começo pelo não fazer ou pelo fazer? O que os líderes bons te ensinaram? Beleza. O que você traz para a tua liderança? Isso. Tinha um líder chamado André Zuliani que me ensinou muito na Tigre, que é o seguinte, ele fazia o acompanhamento da visita da forma que tem que ser feita, e você fala disso numa das cartas, que é, cada visita, o André chegava no carro e falava assim, vamos mapear cada passo que a gente fez da venda lá dentro, vamos mapear tudo o que a gente executou ali, eu como teu líder e você como vendedor, e eu vou te dar os feedbacks aqui. E aí ele ia para o passo a passo básico ali, né? O que você considera que você fez bem, o que você considera que você não fez bem, né? E nós vamos fazer na próxima visita diferente. Esse é um dos passos muito legais. Por quê? E simples. Simples, Henrique, simples. Por quê? Porque eu me sentia acolhido, me sentia que o cara veio para o campo, sentia as minhas dores e estava realmente me apoiando, indo do lado, sabe? Estava indo na frente, eu só mandando, etc. Então isso, a questão do ouvido, que eu já falei, né? A questão de ouvir mesmo o liderado. E uma outra questão que eu acho que o André fazia muito era inspirar, e o André contratou uma psicóloga que depois por incrível que pareça, eu vou escrever um pouco disso, né? Porque, por exemplo, programação neurolinguística eu achava uma balela. Eu falava, esse negócio aí não funciona e tal. Quando, na verdade, eu pensei e comecei a estudar melhor e comecei a aplicar algumas coisas, é muito interessante, né? E o André uma vez contratou uma psicóloga, que foi o ano que eu fui campeão de vendas da regional. E no início do ano ela fez alguns exercícios da PNL. Até aquele que eu até sou um pouco resistente até hoje, né? Fecha os olhos, imagine você subindo naquele palco da convenção e tal. E mais algumas técnicas e tal. E aí o André treinava muito a gente, era muito, né, nesse sentido. E naquele ano eu fui campeão. Aí eu lembrei daquela psicóloga e falei, rapaz. E aí depois, por ironia do destino, a minha esposa se tornou psicóloga. Tá tudo em casa. Exato. E hoje a gente usa psicologia muito pro Miguel, que é autista e tal. Então isso foi muito bacana, tá? E os Dois líderes, pontos aí, né? E os líderes que te ensinaram a como não fazer? A como não fazer. O desrespeito e a gestão pelo medo. E-mail. Olha, quem não fizer aqui, quem não bater a meta, já sabe que o olho da rua está esperando, né? Quase com essas palavras num e-mail, imagina.
Henrique, aí é dureza, né? Então, aquele desrespeito, aquela questão de, em reunião pública, né, quase que um assédio moral, de explorar ali o vendedor e falar, explica por que você não chegou no resultado e tal, quando na verdade isso o líder precisa fazer lá no campo. É lá, é indo na rota, né? Eu lembro de um feito que você conta, muito interessante, que um dos teus líderes falou assim, você estava matando um produto na tua cabeça, e aí você saiu de uma loja, e aí ele falou assim, por que você não vende esse item aqui, Henrique? Rotula, a carta do rotular. Isso. Aí você falou assim, porque essa loja não tem potencial, ou não vende. Aqui não vende. Aqui não vende esse item. Não vende esse item. Ele falou, se vendesse, você estaria fazendo milagre, né? Jesus não está aqui, né? Você está fazendo milagre. Porque o item não está nem na loja, como é que ele vai vender? Então ele te deu com um jeito ali, mas ele te deu uma lição lá no campo, individual. É ali que você faz o coach verdadeiro mesmo e você inspira esse colaborador a corrigir o que precisa ser corrigido na rota. Você está falando da carta da avaliação da visita, né? A gente está falando aqui muito de venda, de ponto de venda que a gente vai lá e atende. Muitas vezes a gente vai fazendo tudo no piloto automático e não para respirar, né? Puta, e quando o líder está junto, o que a gente fez bem, né? Pergunta o que a gente não fez tão bem que a gente vai fazer diferente. Sim. Porque que isso você começa a ter uma curva de aprendizado. Sim. Né? Você faz uma boa avaliação da visita, você começa a garantir o teu melhor atendimento na próxima visita e nesse próximo cliente, no mês seguinte, na quinzena seguinte, quando você voltar ali. Exato. Qual é a diferença que tem, Tavares, entre ser vendedor e estar vendedor? Bem, estar vendedor é justamente aquele profissional que, poxa, não está dando nada certo aqui, vamos ver se eu vendo alguma coisa para ganhar uma grana. Aí eu acho que é o estar vendedor mesmo. Agora, quando você realmente enxerga o brilho que há nessa profissão, que além de você ser psicólogo até de muitos clientes, né, antes de você vender, o quanto de impacto você causou na vida de pessoas positivamente, até que não teve nada a ver com a venda, e que são gratos até você até hoje, sabe, Henrique? Então, acho que esse é um primeiro ponto. A gente trabalha com pessoas, então imagina o quanto a gente pode impactar as pessoas, até mesmo ainda não falando da venda. E depois, na questão da venda, eu acho que lá tinha um pouco de rótulo lá atrás, né? Aquela coisa do vendedor lá do americano, o vendedor de carro, que era lábia e não sei o que e tal. E aí tem um material da Sales Jobs ali e tal, que eu li recentemente até e calibrou bem o que eu acredito, que tem alguns mitos, né? Você não precisa ser totalmente extrovertido, você não precisa ter aquela boa lábia para ser um bom profissional de vendas. O que você precisa realmente é ter a paixão, né? Entender que essa é uma profissão nobre também. Muito. Muito nobre, e depois se capacitar para ela. E aí você embarca a questão da técnica também, né? Então, claro, a boa comunicação, ela te ajuda. Mas hoje, por exemplo, se um bom profissional de vendas não entender de matemática comercial, que é algo técnico, que fala de dados, que fala realmente da parte mais técnica da profissão dele, ele também vai ser engolido, porque principalmente em vendas B2B, os compradores estão cada vez mais bem preparados, né? Então, se você está numa multinacional, você vai trabalhar com ROI. Aí, se você achar que o ROI só vem do faturamento absoluto que você já tinha, também você tem que ter a sabedoria de entender o seguinte: não, peraí, vamos estudar aqui, nós vamos fazer um ROI em cima da margem incremental que você vai trazer. Porque o faturamento que você já tinha, o investimento que nós vamos fazer aqui é para trazer margem incremental. E assim por diante, né? Estou dando só um exemplo bem específico e técnico aqui. Mas quando você tem realmente esse brilho no olho de olhar para a tua profissão como nobre, e depois se capacitar para ela, eu acho que aí você vai ser vendedor de verdade. E as pessoas vão olhar. Você fala numa das cartas também, né? Se você não acredita na empresa que você vende, ou no produto que você vende, e na tua profissão, ou se você acredita, o cliente já percebeu isso. Sem dúvida. Sem dúvida. Fez bem a lição de casa, hein, Tavares? Rapaz, pessoal, deixa eu revelar uma coisa para vocês aqui. Eu fiz uma visita agora no Fernandes, um cliente nosso ali em Floripa. Imagina que essa viagem durou 3 horas. Eu falei para o Henrique, ele não acreditou. Eu ouvi de novo todas as 52 cartas do Henrique. Eu baixei todos os vídeos, os áudios, né? O vídeo e áudio ali, e vim escutando no carro todas. Eu falei, poxa, o Henrique me convidou e eu estou muito prestigiado de ir no podcast Bate-Papo do Baralho. Vamos reciclar. Lá na Puvitec a gente mandava uma carta por semana para os representantes. Reciclei 2 horas, quase 3 horas, né, Henrique? Todos, né? 3 horas. Porque quem mexeu no meu queijo, a carta do quem mexeu no meu queijo é 14 minutos, hein?
Aquela se judiou um pouquinho. Aquela ali, mas é bastante conteúdo. Porque tem um vídeo. Tem uma conversa antes, depois, se quiser assistir, assiste ali. Exato. O vídeo é velho, mas ele tem uma mensagem importante. Mas todas as demais são geralmente 3 minutos, pílulas mesmo, né? Uma palestra em pílulas, como você diz. É isso aí. Foi muito legal. Fazendo um jabá aqui, o Tavares, eu fiz a palestra na Puvitec em 2023. Isso. E a palestra ficou viva. O pessoal continuou usando as cartas muito tempo depois da palestra, né? E esse é o grande intuito do baralho. A Noemi é uma representante que inclusive atende o Maia, tá? Lá no Nordeste. Ela falou que ia estar assistindo, então se ela tiver, um abraço para você, Noemi. A Noemi era uma das mais disciplinadas, rapaz. Quando eu não mandava a carta, ela mandava. Ô Tavares, essa semana, cadê uma das cartas aqui da pílula, né? 3 minutinhos de vídeo, muito legal, né? A ideia do baralho é muito legal. O pessoal do Comercial Maia tá com baralho lá, hein? O pessoal que tá assistindo aí, dá uma olhada nas cartas aí. Bacana. Como é que você trabalha inteligência emocional nos teus times? Essa é uma questão bem interessante, porque dentro das 3 inteligências que principalmente os headhunters estão caçando literalmente no mercado hoje, né, Henrique, é a inteligência lógica, que essa você nasceu um pouquinho com ela, ou você pode treinar um pouco mais fazendo exercício de lógica e tal, né, que é justamente fazer aquelas deduções, né, que é muito importante, principalmente em vendas consultivas, vendas mais técnicas. A inteligência prática, que nada mais é do que transformar intenção, desejo em execução mesmo, e a inteligência emocional, né? Eu acho que um primeiro ponto, primeiro que eu montei também um curso, né, de inteligência emocional, tá lá nos meus perfis e tal, mas aí o que eu vinha fazendo? Eu vinha trazendo pílulas para o time também, nesse sentido. E quando eu via uma situação, porque você sabe que vendas é pressão de todo lado, né, Henrique? Então, a Ana, que é uma gerente também que eu estimo muito, aí, foi uma liderada muito exemplar, de vez em quando ela ligava, Tavares, o que eu faço com esse cliente, Tavares? Eu falei, calma, Ana, calma, respira. O Emanuel também foi um líder meu, me ensinou gelo no estômago, Tavares. Então, ali você está falando, por exemplo, né, do autoconhecimento e da autorregulação, que são 2 chaves da inteligência emocional, né? Depois da empatia, etc. Então, você identificar quando os gatilhos, né, que vão te impulsionar em emoções que você pode fazer besteira, quanto mais você vai treinando isso e vai falando para o time exemplos práticos do dia a dia mesmo, quando o time quer explodir, você vai lá e fala, pessoal, vamos relaxar um pouquinho aqui, peraí, né? Eu acho que esse é um exercício que eu faço sempre para a gente exercitar a inteligência emocional. Logicamente que primeiro estudei muito, inclusive fiz um curso, né? Está lá disponível, e depois eu vou caçando esses exemplos práticos, porque nada melhor do que o exemplo prático para a gente poder inspirar e treinar o time. Eu ia te perguntar como é que faz esse equilíbrio entre... Tá bom. Legal. Forte, sucesso. Opa, põe aí, vamos ver. Tem uma turma escrevendo aí, Tem um pessoal aí, vamos ver. Salve, Caleb, compartilhe sua experiência conosco, boa sorte. Olha que legal aí, ó. Aí vi firmeza, hein? Top, hein? Um abraço, Nilton. Sérgio Marconi, sucesso na nova jornada. Obrigado, Marconi. Poxa, que legal, cara. Tavares, esse sabe o que diz. Noemi, Noemi. Olha aí. Um abraço, Noemi, que legal, bacana. Creio que toda a sua experiência lhe deu a segurança do desafio. Legal, Milton. Parabéns, Tavares, você é um ponto fora da curva. Sucessos, Natanael. Que legal, cara, hein, que cara? legal. Muito massa. Muito bom, muito bom. Fala, Caleb, meus parabéns pela entrevista. Sucesso, Jonatas, ou primo aí. Que legal, bacana mesmo. Olha aí, aprendi muito na Tigre com você. Que legal. Henrique, a gente até se emociona, não se emociona, cara? Isso é o brilho da profissão, cara. Olha que... Isso é a profissão. É o legado, gente. né, cara? É o legado, cara. É o legado. Poxa, que legal. Muito legal. Uma das perguntas que eu tinha aqui para você é como é que você equilibra a pressão por resultados com a motivação do time. Como é que faz esse equilíbrio aí? Eu acho que... E tem bastante, né? Tem muito. Primeiro é celebrar as pequenas conquistas já. Sabe, quando o time está se sentindo muito pressionado, aquele momento difícil, né? Eu passei diversos desafios na minha carreira, né? Projetos grandes, projetos tensos, né? As pequenas conquistas você já celebrar, sabe? Eu acho que vai aliviando a pressão, e essas pequenas conquistas você dá esses feedbacks instantaneamente já para o teu liderado também, né? Então, tem aquele feedback que é super importante, que é aquele formal, que geralmente os departamentos de RH, inclusive, fazem processos com isso, né? De você a cada 3 meses sentar, fazer aquele one-on-one e tal.
Mas aquele feedback do dia a dia, aquele parabéns de algo bem específico, porque lembrando, né, feedback, nunca aceite, né, um feedback do seu líder que não seja específico. Você foi muito bem, Henrique. Ok. Me diga onde eu fui bem. O que é o muito bem? Em qual item eu fui bem, exatamente. Né? Ou você foi muito mal. Exato. O que é muito mal? Não sei o que eu vou fazer com isso, né? Então, e outra coisa também é traduzir. Porque assim, ó, eu aprendi uma coisa que quanto maior o cargo do líder que você está falando, mais objetiva tem que ser a conversa, mais pragmática, menos prolixa e mais de resultado. Então imagina que um presidente, imagina a cabeça de um CEO, imagina a cabeça de um diretor executivo, de um diretor comercial. Né? Então, traduzir isso, principalmente quem está na média gerência, traduzir isso para o time de uma forma mais soft é uma habilidade que é bem importante também dos líderes, viu, Henrique? Então, essa pressão, às vezes, toda pressão ela tem que ficar, às vezes, na gerência tática e não transferir tudo isso, ou pelo menos traduzir de uma outra forma. A bola vai vir meio quadrada, porque imagina a cabeça do CEO, a pressão lá. Imagina, né? Vai vir meio quadrada. E você arredonda um pouco essa bola para o time, que eu acho que isso também é bem importante. E outra coisa que eu aprendi. Às vezes, as pessoas vão fazer caveiras dos líderes que estão mais acima na pirâmide. E eu acho que você, líder tático, tem que desconstruir essas caveiras e transformar na empatia, que é uma coisa muito importante. É a terceira chave, por exemplo, da inteligência emocional. Vamos sentar um pouquinho na cadeira dele. Vamos pensar na pressão que ele está tendo, da matriz lá na França, da matriz lá na Índia, sei lá onde, pressionando. E aí o que eu fazia também, né? De vez em quando eu compartilhava como foi a reunião com a diretoria na matriz, né? E aí isso... E quando eu compartilhava de uma forma assim, ó, pessoal... não é fácil estar na cadeira também dessa turma, tá? Então, vamos desconstruir um pouco a caveira, que eu tentava amenizar um pouco, sabe? Isso é importante. Eu acho que quando a gente não dá as informações, sempre falo no meu treinamento, quando você não dá a informação, as pessoas criam. E elas não vão criar informação boa. Elas criam a informação que elas desejam. E onde é que eu vejo muitas vezes a falha? Que as empresas não dão as informações. Elas tomam decisões, às vezes decisões que não são... simpáticas. Sim. E elas não comunicam, elas não explicam os porquês, e aí vem umas bolas quadradas que você falou, e as pessoas vão criando os monstros, né? Eu acho que é um cuidado que a alta liderança tem que ter de passar as informações, de arredondar a bola já e de falar para as pessoas o que está acontecendo, né? Porque senão elas vão criando esses monstros mesmo, e aí não tem empatia, e aí olha para cima e joga pedra. Exato. Né? Exato. Que é um formato. E hoje tem tanto recurso, né? Tem tanto recurso para a gente fazer uma boa de uma carta, um bom de um e-mail, bem escrito, né? Tem inteligência artificial hoje aí ajudando a gente a fazer aquilo que talvez demandaria um tempo bem maior para você ficar quebrando cabeça, produtividade, né? Mas a comunicação, e não só com o time, mas com o cliente, né, Henrique? Quantas vezes a gente se pega tomando decisões que a gente poderia simplesmente num e-mail mandar para os clientes ou mandar para o representante, e eu fui provocado por um dos nossos representantes na Eulide agora, foi muito interessante, a gente tinha que tomar uma decisão em relação aos clientes, daí ele falou assim, Tavares, você não escreve uma carta em nome da empresa? Escreva agora, mandei em seguida para ele, uma carta bem escrita e tal. E aí ele falou, rapaz, era isso aqui que eu precisava, isso aqui denota uma credibilidade, isso aqui vai gerar uma reputação ainda maior da seriedade que nós temos como liderança da nossa empresa. Então, isso é muito legal. Temos a IA, você falou da IA. Como que o vendedor ou as lideranças, como é que você enxerga para o futuro a IA entrando no meio desse jogo? Já entrou. Este tsunami aí. Eu tenho um vídeo que eu botei que o Bruno Perini, que é um cara que eu gosto muito, até recomendo seguir, ele fala de investimento financeiro e tal. Ele fala que já teve televendas que ele viu a IA fazendo o papel de vendedores que quase que extinguiu televendas, né? Então, eu acho assim que vendas transacionais e tudo que está ligado à questão da operação, a IA vai substituir. Então, digitar pedido, fazer análise de mixes, vários e vários pontos. Pense que tudo que é mais braçal fazer na área de vendas, a IA vai fazer. E talvez a venda mais transacional, e que quanto mais transacional está mais ligada a tirar pedido, do que fazer uma venda mais consultiva, a IA vai substituir. Então, eu acho que no futuro vai ser um híbrido muito forte. Na venda consultiva, eu acho que não substitui o fator humano, não substitui mesmo. Mas o que vai acontecer? O ser humano não vai ser substituído pela IA, principalmente na venda consultiva. Mas o ser humano que não sabe usar vai ser substituído por aquele que sabe. Sem dúvida.
Então, é igual o curso de datilografia ou o curso de informática lá de antigamente. A IA chegou para ficar e a gente precisa ir lá fazer os cursos dela, ou pelo menos exercitar ela, para a gente ver o que principalmente na questão da produtividade, né? Tem vários representantes nos ouvindo. Daqui a pouco a IA vai ajudar muito na questão, aquela questão operacional que você tinha, ou aquela questão de análise, né? Você vai colocar lá dessas informações, todo esse relatório aqui de itens, recorrência de compra, mix, etc. Faça uma análise para mim assim assado. Daqui a pouco não vai precisar mais de um analista para fazer isso de uma forma, aquilo que for mais simples, lógico. Até o representante comercial vai poder fazer isso com uma inteligência ao lado dele ali, entendeu? Então, acho que... Mas mais do que nunca a gente vai ter que humanizar as relações, né? E aí que vai entrar o vendedor diferenciado. Exatamente. Porque eu estava até conversando sobre isso, né? Com certeza, o representante... Eu falo isso já há uns 3 anos já. O representante comercial, muito provavelmente não vai ser Henrique Machado Representações Comerciais. Vai ser Henrique Machado Trade Marketing, alguma coisa ligada com marketing. Por quê? Porque você vai ter condições muito maior de fazer aquilo que a IA não consegue fazer. Porque, por exemplo, passar pedido, o filho do dono da loja, que já nasceu com a IA na cabeça dele, daqui a alguns anos ele que vai entrar numa IA e vai botar esse pedido lá, certo? Mas e o lançamento de produto? E a loja física que continuará, e aí você precisa treinar os vendedores ou colocar esse produto numa exposição ou garantir que os itens de trade marketing que foram criados para chamar a atenção daquele produto dentro do ponto de venda, como é que você vai garantir que isso vai estar bem exposto lá? Então, o Henrique vai ter, talvez, a equipe de promotores dele cada vez mais treinada e cada vez podendo fazer mais coisas, porque o operacional a IA vai fazer e aquilo que tem que ser a pessoa mesmo lá, isso não tem substituição. Né? Você sabe, eu até tenho esse vídeo aí nas minhas mídias no Instagram. Eu tenho a carta 41 que a pergunta é: eu aceito vender somente pelo WhatsApp? Tá lá, eu aceito. E eu fiz uma palestra numa empresa e vou dar um milagre, mas não vou dar o santo. E aí depois do evento teve um churrasco e aí encostou para bater um papo o diretor de compras. Uhum. E aí ele falou assim: tem uma carta que me pegou aí. Eu digo: qual foi? Ele é do WhatsApp. Eu digo: ele é de compras. Ele: eu estou perdendo o negócio. Tá muito fácil de eu espantar vendedor aqui do meu CD. Uhum. E eu preciso trazer os caras para perto de mim de novo. Então entra naquela. O cara fica numa comodidade, afasta, o cara aceita e vai perdendo a conexão. Né? Eu me lembro que quando eu fiz o trabalho lá na Puvitec, quando a gente fez na convenção, no evento de vocês, não sei se você vai lembrar, mas veio uma pergunta de um representante que ele perguntou para mim qual era a minha visão, isso em 2023. Qual que era a minha visão do representante comercial do futuro, né? Se ia acabar. E eu me lembro que eu respondi: vai. Os tiradores de pedidos, esses vão sumir do mercado. Agora, aquele cara que faz o atendimento diferencial, você trouxe aí talvez um trade marketing, que ele já faz isso quando ele faz uma execução em loja, né? Esse cara vai ter trabalho por bastante tempo, porque esse aí a IA vai ter mais dificuldade de substituir. Exato, bem isso. Legal. Muito bom essa conversa aqui. E o Sintonia da Venda? Como é que ela nasceu e que você acredita tanto nesse conceito? Aí fala um pouco da Sintonia da Venda. Legal. Quando eu fui analisar toda a minha carreira e comecei a bolar um treinamento de vendas que eu quero lançar, e aí depois veio a ideia do livro também, né, Henrique? A sintonia vem do grego, que é sintonos, né? O sim é juntos e o tônus é tom, é harmonia. Então, o que eu pensei assim, né? Poxa, quando eu tenho sucesso em 5 pilares, eu me sintonizei com aqueles pilares ali. Né? Eu entrei na mesma frequência, eu me conectei de verdade. E aí foi onde eu criei os 5 pilares, né? O primeiro deles é a base, né? Eu sempre pergunto, né? Qual é o principal produto que você vende? O principal produto que você vende é você mesmo, né? É você como profissional de vendas. E aí entra toda a questão do pilar de em sintonia consigo mesmo. E aí vamos falar de inteligência emocional, vamos falar das metas, da clareza, né? E etc. Depois o segundo pilar é em sintonia com o mercado. E aí eu trago um ponto interessante, Henrique, que o Yamarino, né, um dos líderes lá na Tigre, me ensinou uma coisa no início da minha carreira, que ele falou assim: Tavares, depois do prefeito, eu morava em Dayatuba, depois do prefeito, eu gostaria que pelo menos no nosso segmento o cara mais famoso aqui fosse o Caleb Tavares. Você compra essa missão? Eu falei: compro. Aí estava lá o Tavares.
contatando o Alberto, que era professor da Anhanguera, para dar palestras para os alunos da Anhanguera, para até na faculdade, que tinha também as suas matérias lá, e a Anhanguera não tinha matéria, por exemplo, voltada de engenharia, mas eu queria estar famoso lá, no bom sentido, né, de o pessoal conhecer quem era o Tavares da Tigre. Então eu fiz bem isso aí, é um dos pontos que eu trabalho nessa questão. Qual é que é o primeiro, então, é a sintonia... Consigo mesmo. Consigo mesmo. Depois com o mercado, né? Tem uma... Isso. Aqui. Em sintonia com o mercado, daí vai entrar também essa questão da concorrência, mas já vou falar do acrônimo ali, do método prático. E aí o terceiro ponto é você estar em sintonia com a empresa e com os produtos que você vende. Aí a minha reflexão é a seguinte, Henrique, o camarada teve o avô com enfisema pulmonar, o pai, os dois morreram de câncer de pulmão. E ele detesta, por exemplo, a questão do cigarro. Você acha que ele trabalharia bem acreditando no produto da Souza Cruz, por exemplo? Não, difícil. Difícil. Pode até, ok, mas aquela paixão dele brilhar o olho, de dizer aquele orgulho que você fala também numa das cartas, né? Então, e aí você fala uma questão interessante. Steven Martin, eu acho que falou o seguinte: seja tão bom que eles não podem ignorá-lo. Isso entra na questão de você, porque Tavares, mas eu preciso trabalhar nessa empresa porque eu não tenho outro emprego. Seja tão bom que o mercado não vai te ignorar. Os headhunters vão até te procurar. E aí você vai escolher a empresa que os valores e o produto você se apaixone por eles, porque daí você vai vender muito melhor. Sabe então, que no meu escritório eu tenho essa frase. Seja tão bom que eles não vão ter como ignorá-lo. Exato, exato. Então, terceiro pilar, né, em sintonia com a empresa e o produto que você trabalha. O quarto pilar, em sintonia com o cliente. Aí, esse é o ápice realmente da sintonia da venda. E como que entra em sintonia com o cliente? Opa! Aí vem primeiro a questão do rapport, que você tem a carta, gerencia o contato inicial, 7 segundos para a pessoa olhar como é que você está, né, e tal, etc. Você já faz a leitura da pessoa. O rapport vem da PNL, por isso que depois eu não achei que PNL era tão balela assim. Né? O rapport é justamente você captar tudo que está na sala do cliente, e foi muito interessante isso, porque cada vez que eu entrava na sala de um cliente, eu olhava o quadro da família, os itens que ele coloca ali são os itens da paixão dele, os itens que, se você fizer uma pergunta aberta em relação a um daqueles itens ali, você já quebra um gelo, já se conecta com o cara. Tem história. Exatamente, exatamente. Né? Então, o rapport é o primeiro ponto, né? E o segundo ponto, para você ser um bom fechador de vendas, você precisa ser um bom perguntador de vendas. E o trocadilho que você mesmo também faz, que eu gostei muito, o perguntador remete ao médico que vai dar uma perfeita receita se ele fizer um excelente diagnóstico. E o excelente diagnóstico, ele faz o que com você? Uma porrada de perguntas óbvias. Exato, Henrique, exato. E aí você fala uma coisa interessante. Desejo é diferente de necessidade. Desejo, às vezes, é uma coisa muito restrita. Você dá o exemplo da Coca-Cola. Se o cara está precisando de uma Coca-Cola, porque talvez ele seja até um viciado na Coca-Cola... Dependente da Coca-Cola, se você oferecer a Pepsi, se você oferecer a Fanta, se você oferecer qualquer outra refrigerante, água, não vai rolar. Ele precisa da Coca. Então, ali é mais difícil. Mas, por outro lado, ele pode estar precisando de uma sobremesa. E aí você tem um determinado chocolate. Ou você tem um determinado outro item. Se você descobre que o que ele quer é só um doce como sobremesa, aí já abriu o leque, você pode negociar e quem sabe o teu produto encaixe para ele, certo? Então, acho que fez um rapport bem feito, né? Gerenciou bem o contato inicial, quebrou aquele gelo, se conectou com o cliente e depois fez as perguntas certas para que você extraia a necessidade dele. Aí, lá na frente, você vai ter a questão que né, que nós sabemos muito das técnicas de vendas. Quanto mais você perguntou e melhor fez o diagnóstico, menos objeções vão vir lá na frente e melhor o fechamento, certo? Então, em sintonia com o cliente é o quarto pilar. E o quinto pilar é em sintonia com o seu time e com o seu líder. O pessoal que trabalhou comigo na Tigre vai lembrar. Tavares, você foi campeão de vendas todos os anos, em todas as convenções de vendas. Você ganhava algum tipo de prêmio. Ou vendedor nacional, ou vendedor da regional, ou mix, né? Ou a questão da capacitação. Uma vez eu ganhei um prêmio, e aí, olha que interessante isso, Henrique. E aí, contar a história assim é legal, casos práticos, né? Você fala dos recursos. Esse podcast aqui é para contar a história, tá? É isso aí. Recursos. Cheguei em Indaiatuba... Não, primeiro vou para Indaiatuba, não tinha ainda a questão do Waze, logicamente. Desesperado, meu pai nunca teve carro. Eu falei, muito simples, a gente nunca teve carro, né? Meu pai não tem nem carteira de motorista, só para você ter uma ideia.
Comprei aquele Corsa que eu falei para você, depois troquei por um Palio, fui com o Palio para São Paulo, só que antes de eu ir eu estava desesperado. Falei, como é que eu vou cair em São Paulo? Uma reunião por mês em Osasco, aquele trânsito. A Quatro Rodas lança o GPS Quatro Rodas. R$ 1.400 lá em 2008. Era, sei lá, como se fosse quase R$ 10 mil hoje, pelo menos na percepção. Né? Dividir em 10 vezes de R$ 140, aquilo era caro. Mas foi um recurso maravilhoso. O quanto eu economizei de tempo e combustível já naquela época ali, e a tranquilidade que eu tive para não ficar nervoso naquele trânsito maluco, para visitar os clientes, etc. Recurso. Outro recurso que me gerou o prêmio de melhor vendedor da Tigre em capacitação dos seus clientes. Treinamento. Eu falei, poxa, tem muitas pessoas que são visuais. Eu preciso ter um data show. E aí tinha um treinamento à ponte na Tigre. Estudei aquele treinamento, montei o treinamento e tal, e aí vou me conectar com essa galera. Balconistas das lojas. Comprei um data show, comprei um tripé, uma tela. Você era, nessa época, você era representante? Não, vendedor. Funcionário. Isso. E o data show era R$ 2.000. Tirei do meu bolso. E aí fica uma reflexão aqui, gente. Tem representante que não quer pagar R$200 de café da manhã numa ação, porque a empresa não mandou a verba. Então, assim, e aí esse representante, eu faço uma reflexão importante. Falei com a Andréia hoje, falei com vários outros aí, que a gente estava conversando sobre essa questão do representante pensar como empreendedor, como um empresário das vendas. Mais do que nunca, esse R$200 está no DRE dele de investimento de marketing lá. Claro, não estou dizendo para você fazer todas as ações, e claro que se a empresa disponibiliza isso, você tem que pedir e usar também. Mas quando a empresa não pede, o Sorley é um exemplo, por exemplo, lá no Sorley é um menino que era promotor, virou representante, está um sucesso. Tavares, eu não vou esperar, cara. A amostra, eu compro de outro cliente que eu já vendi, se a empresa não mandou, meia dúzia de amostra ali, cara, às vezes vai dar R$100. O que eu vou vender daqueles produtos ali nos clientes que eu não vendo ainda, na primeira venda eu já tirei a comissão daqueles R$100, já foi. Cabeça de empreendedor, sabe? Então isso é muito legal. Comprei aquele data show de R$2.000, saí dando treinamento para a galera. O que era legal? Que você fala também que é a questão do nome. Nos treinamentos, eu ficava exercitando o nome dos vendedores das lojas. E quando eu ia na próxima visita, e aí, Rogério, e aí, Roberto, fala Fábio, tal e tal, a Dona Maria também da limpeza. Eu tive o privilégio de ver a Dona Maria da limpeza ficar depois do expediente para ver meu treinamento. Eu até me emociono com isso daí. Que legal, cara. Porque o pessoal dizia assim, pô, esse pessoal da Tigre é meio arrogante, né, Tavares e tal. Cara, como eu vim muito baixo, assim, eu acho que a minha origem muito humilde, Henrique, fazia eu abraçar a Dona Maria da limpeza, sabe? E abraçava a Dona Maria da limpeza e eu tive o privilégio de ver a Dona Maria da limpeza ficar no meu treinamento no final do expediente, entendeu? Então, a questão do recurso, né? E aí, voltando à conexão com o time e com o líder. Eu fazia essas técnicas todas e aí tinha o mix-alvo. O mix-alvo era um tabelão, assim, um Excel. E aí o pessoal se batia um pouco, eu fui lá e manejei aquele Excel de uma forma para ficar melhor para a gente ir pintando as luzes. Então era muito bacana, porque na coluna nas colunas eram as linhas para vender de produtos, nas linhas da planilha eram os clientes, e aí aquele cliente que eu positivei nos últimos 3 meses estava branco, aquele que eu não positivei nos últimos 6 estava vermelho, o que eu nunca vendi estava preto. E aí quem melhor fizesse o mix-alvo também ganhava um prêmio na convenção. Ganhei esse prêmio também. Dei uma palestra de meia hora com toda a diretoria da Tigre sobre a questão do mix. Aí fiz uma analogia, que eu gosto muito de analogia também nessa palestra. Olha a conexão com o time. E eu treinei o time nas reuniões que o André Zuliani fazia. Lembra que eu falei para ti que ele era apaixonado por treinamento? Lembra que isso ele me ensinou muito a fazer com o time, né? Eu dava todas aquelas letras no ano que eu fui campeão. Aí a pessoa perguntava assim, pô, Tavares, eu acho que você tá meio que... Cara, você tá muito ingênuo. Você está dando todo o ouro pro bandido aí, pô. Eu falei, cara, meus colegas de trabalho são bandidos? Não, cara. Eu quero ser campeão de um time vencedor. O que adianta o Caleb Tavares ser campeão lá e o time perdedor porque todos os demais... Só eu sei fazer o mix-alvo? Não. Eu quero que o Tavares seja o melhor da equipe no mix-alvo e essa equipe como um todo seja a melhor de todas na Tigre como mix-alvo. Opa, conexão com o time. Ou seja, em sintonia com o teu time. E em sintonia com o teu líder, aí é você ter aquela questão de conversas difíceis e coletar com ele realmente feedbacks para você se desenvolvendo. Não deixe de ter conversas difíceis com o seu líder. Às vezes você... Porque assim, a gente leva uma cultura e uma postura para dentro da empresa, às vezes, que nasceu lá na nossa infância, né? Por isso que muitos fazem terapia e eu recomendo, se você tem
algum receio, às vezes, de uma liderança que parece que foi aquele pai ou aquele tio que foi muito rude com você na sua infância e cada vez que o teu chefe te liga ou quer fazer um feedback com você, você sente essa sensação. Vamos fazer uma terapiazinha, acho que, né, calibra aí. Mas não tenha receio de ter conversas abertas com o teu líder, para você se conectar com ele, para você pegar um pouquinho mais a parte... Quando eu pude fazer isso, liderados meus, por exemplo, na Puvitec agora, me deram feedbacks assim, muito fortes e foi muito interessante isso. Falou assim, Tavares, quando a gente conhece ainda mais o Tavares que está por trás, aquele CPF que você falou, o por trás do Tavares lá no Instagram fazendo vídeo, o Tavares, né, sendo o diretor comercial aqui na Puvitec, etc. Quando a gente conhece, se conecta um pouco mais com esse CPF que é você, cara, a gente entra numa sintonia muito mais forte, sabe? Eu fiquei pensando, poxa, o quanto realmente, se eu como líder puder dar essa abertura e estimular o time também a ter essas conversas abertas com o líder, acho que essa sintonia, né? Então, só para recapitular, em sintonia consigo mesmo, em sintonia com o mercado, em sintonia com a empresa e o produto que você vende, em sintonia com o cliente, em sintonia com o time e o seu líder. Essa é a sintonia da venda. Hein? Você falou aqui de... Que ano foi esse do Data Show que você comprou aí? Que ano foi isso? Isso foi em 2009, porque fazia um ano que eu estava como vendedor externo lá na TIM. Nós estávamos falando há pouco, né, dos representantes, que eles vão ter que pensar cada vez diferente, vão ter que fazer algo a mais, porque senão a IA vai substituir mesmo. Sim. E aí você dava sorte e você subia no palco em todas as vezes. Era só uma coincidência, né? A gente faz essas coisas e de uma hora para outra a gente acaba dando sorte, né? A vida dá essas coisas e o cara fala, pô, que sorte que o Caleb teve. Quando na verdade teve uma jornada e uma construção aí. O Tiger Woods dizia, né? Quanto mais eu treino, mais sorte eu tenho. Mais sorte eu tenho. E o tempo está avançando, mas eu não quero deixar de contar um caos também aqui, Henrique, que foi o prêmio que eu ganhei para a viagem na Disney, né? Esse prêmio foi, assim, me marcou muito, porque, de novo, eu coloquei aquela questão do SMART, a meta bem específica, mensurável, tem que ser atingível, né? É relevante para mim, etc, etc. A minha esposa, ela nasceu numa família que, bem diferente da minha, ela nasceu numa família, né, de uma classe média, assim, média alta na época e tal, e ela estudava num dos melhores colégios de Joinville, e todo mundo ia para Disney lá. E quando chegou a vez dela ir, a família teve um problema no negócio, e o sonho dela foi abortado ali, ela não foi para Disney naquela época. Ficou sonho. E aí imagina quando eu estava concorrendo ao prêmio da Disney. Aí, meu amigo, imagina... Sabe aquela coisa que você falou assim, ó? Propósito é aquilo que te faz acordar, levantar da cama, olhar no espelho e falar, cara, eu vou atingir aquilo, eu vou buscar aquilo, sabe? E aí todos os dias eu falava assim, imagina se eu realizar o sonho que era de infância da mulher que eu amo. E aí, cara... Que legal, cara, essas histórias... Não tem como não se emocionar, cara, porque daí, quando eu subi lá, cara, fizeram um vídeo pra mim, ela estava grávida do Davi, botaram a imagem do Davi na barriga dela e tal, e aí, cara, a gente foi pra Disney, chegou lá na Disney, coincidiu de ter um show gospel de uma banda, cara, que eu tinha pego a melodia dos caras pra fazer a música que eu fiz pra ela, que eu cantei no casamento, cara. Que legal, cara. Cara, imagina a emoção, imagina aquele dia, foi um dia assim, cara. Beijo pra ti, te amo, Juliano. Sonho, cara, meta, você falou no início da nossa conversa. E aí, se eu pudesse dizer para as empresas assim, cara, crie experiência para os seus colaboradores, cara. Você tem um time de venda, pô, não precisa ser a Disney, né? Às vezes não tem orçamento para Disney. Mas, cara, é aquela experiência de você pegar os 3 melhores gerentes teus e levar para Campos do Jordão, entendeu? Com as suas esposas, você como líder, para vocês se conectarem os CPFs todos ali, gerar uma experiência maravilhosa, né? Então, experiência, cara. E isso me moveu de um jeito, assim, e me move até hoje, né? Que bacana, eu continuo com essas metas bem definidas. Você acabou de dar uma resposta que temos aqui no nosso podcast, patrocínio da Nu7, nesse episódio aqui, patrocínio da Nu7, azeite maravilhoso, azeitona. Temos o corte que assim, joga o chapéu. Até hoje, aproveitando a tua deixa, quais são os desafinamentos das empresas? Eu quero primeiro saber o que as empresas estão em sintonias, que são afinadas, o que as empresas fazem bem, e depois o que elas estão desafinadas, o que elas não fazem tão bem. Joga o chapéu aí.
Bem, fazendo bem, o walk the talk, que é aquela questão de você caminhar da forma que você fala. A congruência que você tem e a coerência de você criar motes no teu RH e as pessoas verem isso sendo praticado no dia a dia. Aqui a gente tem foco nas pessoas, mas você vai olhar todos os itens básicos de cuidar das pessoas, não acontece na prática. Então, as empresas que... tem hora que você tem que, às vezes, até abrir mão de alguma coisa que você queira falar, porque aquilo não é presente ainda lá na ponta. Então, a coerência, sabe? De falar o que a gente vai buscar com unhas e dentes praticar. Isso elas fazem bem ou elas não fazem tão bem? Não, elas fazem bem. Fazem bem. As que estão fazendo bem, né, nesse sentido. O que elas não fazem tão bem, que estão desafinadas? Aproveitando aí o teu sintonia da venda. Isso, não entrou em sintonia é a questão da não transparência e da comunicação. Aí você falou, você já deu a resposta ali. A rádio peão é uma rádio que ela pode destruir uma companhia, né? E você falou muito bem. Quando você não fala o que está acontecendo, elas criam. Elas vão criar o que está acontecendo. E elas vão criar de uma forma bem deturpada. Normalmente. Vezes, elas não vão pensar, nossa, que legal, eles estão fazendo isso porque eles estão pensando na gente. Não, eles vão pensar em coisas... Naturalmente, Henrique, a PNL explica para nós o seguinte: os nossos sentidos captam as nossas experiências, generalizando, distorcendo e excluindo algumas coisas. E por isso que quando a gente vai falar, a gente também acaba distorcendo alguma coisa, isso até de forma inconsciente, tá? Generalizando, etc. Por isso que o vendedor, inclusive, tem que perguntar bastante para o cliente, porque você nunca pode presumir que você está descobrindo o que ele está pensando, né? Etc. E imagina que o que as pessoas vão pensar, né? Se elas estão tendo as experiências, né? Os 5 sentidos estão captando as experiências, que é aquela rádio peão, que é aquele ambiente, a cultura da empresa. Elas estão captando aquilo. Se você não tiver uma comunicação muito afinada, em sintonia com o teu time, eles vão generalizar, eles vão distorcer, eles vão excluir. E aí é o famoso, né, o telefone sem fio. Agora, patrocínio da marca Finíssima, com doce de leite, pêssego, leite em pó. O que os vendedores estão afinados? O que eles estão fazendo bem? Os que estão antenados na questão da inteligência artificial para ajudar na questão da produtividade, esse é um ponto que estão fazendo muito bem. E os vendedores que estão entendendo que o lifelong term lá, que é a questão, né, de você aprender sempre e melhoria contínua sempre, estudar sempre, eu acho que estão fazendo muito bem quem está dessa forma se atualizando, porque o mundo está mudando muito rápido. E o que os vendedores estão desafinados? Não estão fazendo bem? Aí eu acho que é a questão de pegar a crise. Pegar a crise. É a questão de... A gente pode até trocar uma ideia aqui para desabafar, mas quando a gente entra no cliente, às vezes ele já está atolado de pepino, de coisa arada lá, e você já entra com um assunto. Pô, você viu o Trump agora brigando com o Elon Musk? Você viu o Lula botou mais um imposto agora, não sei aonde e tal? Eu acho que é melhor a gente entrar com outros temas, sabe, na visita. Eu falo sempre que líder em crise, equipe em crise. Vendedor em crise, cliente em crise. Eu conto sempre a história. Eu nunca tive medo de avião, né? Sei lá quantos mil voos eu tenho. Turbulência é um negócio relativamente normal num voo, né? Pode acontecer. Eu nunca tive medo de turbulência, com exceção de uma. Não que a turbulência tenha sido maior, mas as comissárias se desesperaram. Quando eu olhei as 2 comissárias na janela do avião, assim, olhando para fora e olhava uma para outra desesperada, eu pensei, ferrou? Se eu tivesse um paraquedas, eu saía daquele avião, eu queria estar longe delas. O que elas são no avião? Elas são as líderes, né? E líder em crise, equipe em crise, vendedor em crise, ele vai pegar a crise e vai levar para o seu cliente. E pode parecer clichê, Henrique, mas pode ser clichê de vendas, mas não, na prática é verdadeiro, porque a ciência explica, os neurônios do espelho. Entusiasmo contamina e baixa estima ou mau humor também você vai influenciar as pessoas. Muito bem. Só para te avisar que deu quase 1 hora já. Rapaz, passou muito rápido. Essa conversa passou rápido. Ping-pong final aqui. Bate ping-pong. Se pudesse dar um conselho para o Caleb que estava começando a carreira, qual seria? Se desse um conselho para você lá... Eu não vou dizer que eu mudaria porque os aprendizados também foram muito bons, mas eu diria o seguinte,
foca nos objetivos muito claros que eles vão te levar onde você quer chegar. Tem algum arrependimento na carreira? Eu não vou dizer arrependimento porque é uma questão de aprendizado também, né? Não tenho nenhum arrependimento forte assim que eu diga... Um erro que você aprendeu? Aí esse sim. Não entender que quanto maior o mais alto cargo, menos prolixo e mais sobre resultado, e não é que esse líder está sendo rude com você. Melhor feedback que você já recebeu? Melhor feedback foi o mais específico e foi instantâneo. Quando numa reunião que tinham muitos líderes, era muito coletiva, eu levantei a mão e falei algo que certamente um pouquinho mais de experiência eu não falaria. Algo que você se orgulha na tua carreira? Você falou de várias coisas aqui, mas pontua uma aí. O que eu me orgulho é da paixão que eu tenho por essa profissão. Um conselho para os líderes? Ouça o seu time e se conecte com eles. Deixa eles conhecerem mais o teu CPF. O que sempre te manteve colado ao propósito? Em primeiro lugar, a minha família. É a base. Se não fosse vendas, o que você estaria fazendo hoje? Jornalista. Estaria apresentando um programa de televisão, sei lá, ou pelo menos brigando para apresentar. Ao final da tua carreira, como é que você quer ser lembrado? Um cara que inspirou muitas pessoas, deixou um legado de aprendizado, assim, sabe? Um líder inspirador na tua carreira que eu deveria trazer aqui no Bate-Papo do Baralho? Eu acho que você pode trazer duas pessoas. O Vinícius, lá da Tigre, é um diretor, assim, uma referência para mim. Inteligência emocional, uma inteligência corporativa fantástica. A Thaís também. A Thaís foi uma líder minha aqui que me ensinou muito agora. Uma jovem Povitec, exato. Muito bem. Tavares, quando é que sai o livro? Final do ano. Prefácio do Henrique Machado, tá? E a gente fez um spoiler aqui, quem sabe a gente vem aqui para lançar o livro também, novamente, mas né? Com certeza vai ser convidado, vai ser uma honra. Legal. Né? Fiquei feliz demais, o Tavares me falou, tem um convite para te fazer, eu pensei, você acha que você vai gostar? Ele falou, e ele me trouxe a notícia aqui hoje, que me convidar para fazer o prefácio do livro dele, e eu fiquei muito feliz, muito agradecido e muito honrado, e vai ser um privilégio, eu vou me dedicar muito em cada palavra que eu for escrever lá para o teu livro. Legal. Tavares, muito obrigado pela tua presença, por aceitar o convite. Aqui tem um presente de produtos REC. Muito bom. Temos aí azeite, leite em pó, doce de leite. Legal. Produtos maravilhosos. Muito obrigado pela tua disponibilidade. Obrigado. Pô, foi sensacional a nossa conversa. Onde é que te acha nas mídias sociais aí? Tavares Caleb no Instagram, no LinkedIn Caleb Tavares, no YouTube também. A gente está lá sempre contribuindo com algum insight lá para o pessoal que gosta do tema. Então, muito obrigado a você que nos assistiu. Siga o canal aqui da TV Balneário Camboriú, o canal do Henrique Machado Palestrante, no Instagram Henrique Machado Palestrante. O Caleb acabou de trazer as mídias sociais deles. Muito obrigado a cada um de vocês, muito obrigado à REC, com essa linha maravilhosa. Obrigado. Tem a linha de queijo Capa Negra, uma linha maravilhosa. Então, muito obrigado e até a próxima semana. Um abraço e fiquem bem. Obrigado, gente. Obrigado.